A época das contratações já começou e o mercado de transferências está a todo vapor. É time anunciando um pacotão de jogadores, time que contratou pouco e teve time que, acredite, contratou só um jogador até agora. Rapaz, tô te falando, tem de tudo nesse mercado. Tem até jogador que já foi rei da América tentando se reerguer. Ficou curioso? Vem comigo que eu te conto tudo isso e muito mais agora depois que você deixar o seu like. Já deixa o like aí pra gente. Se inscreve, ativa o sino e sem mais enrolation, bora pro vídeo. Antes de começarmos, eu quero só combinar com vocês uma coisa. Esse vídeo vai ter duas partes, senão ele ficaria muito grande. Vou soltar a segunda parte mais tarde, beleza? Então, bora começar. Atlético Paranaense. O Furacão não fez grandes movimentações, mas já adquiriu algumas peças para a composição do seu elenco para 2024. Romeu Benítez, atacante de 21 anos, formado no Guarani do Paraguai, assinou contrato com o Furacão até o fim de 2028. Mateu Gamarra, zagueiro de 23 anos, atuava no Olímpia do Paraguai, time que enfrentou o Fluminense nas quartas de final da Libertadores em 2023. Sendo eliminado, Gamarra assinou contrato com o rubro-negro paranaense até 2027. Já Leonardo Godoy foi contratado junto ao Estudiantes da Argentina, clube ao qual defendeu nas últimas 3 temporadas. O jogador assinou contrato de 4 anos com o Furacão, que superou a concorrência do Corinthians, que também negociava com a equipe argentina. Peterson, atacante, veio por empréstimo do Flamengo. O jogador, que foi destaque na base flamenguista, ficará por 1 ano no Furacão. Atlético Goianiense. Dentre os clubes que disputarão a Série A em 2024, o Dragão foi um dos times que mais contratou jogadores até agora. Então, sem enrolação, vamos à lista. Matheus Zuleta, meia colombiano de 21 anos, chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Ele atuava no Leonés, clube da segunda divisão da Colômbia. Outro gringo sul-americano que chega é o meio-campo Alejo Cruz, de 23 anos. Ele estava jogando no Danúbio, time uruguaio. O jogador chega por empréstimo de uma temporada com possibilidade de compra, caso o jogador se destaque pelo clube na temporada. Na zaga, a novidade é Pedro Henrique, que não é tão novidade assim por já ter vestido a camisa do Dragão em 2021. Dessa vez ele chega com contrato de 1 ano. Ele estava atuando no Lion City Sailors, de Singapura, e rescindiu para assinar com o Atlético Goianiense. Ainda na defesa, Guilherme Romão chega por empréstimo até o fim de 2024. O lateral esquerdo de 26 anos estava atuando pelo CRB desde 2021. O amor está no ar. Wagner Love, o artilheiro do Amor, fechou contrato com o Dragão até o fim de 2024. 10º maior artilheiro do mundo em atividade, Love, de 39 anos, atuou pelo Sport no último ano. Fez 23 gols e deu 10 assistências em 59 jogos. De volta à defesa, o goleiro Emerson Júnior foi contratado por empréstimo junto ao Internacional. O goleiro de 1,96 m tem 23 anos e já treina com o elenco em Goiânia. Outro goleiro que chega também por empréstimo é Pedro Rangel. Até o fim de 2024, ele defenderá as cores do Dragão. Durante o último ano, ele foi o segundo goleiro do Fluminense. Pedro Rangel também tinha proposta do Goiás, mas optou por fechar com o Atlético. Mais um reforço para a zaga. Adriano Martins chega com um contrato de 3 temporadas. O zagueiro de 26 anos atuava pelo Novo Horizontino e esteve na mira do Corinthians. Já Tylon, por sua vez, chega em definitivo. O atacante de 22 anos destacou-se jogando pelo São José do Rio Grande do Sul. Recentemente, Rony foi anunciado como novo reforço do Dragão. O volante de 24 anos chega por empréstimo junto ao Corinthians por 1 temporada. Atlético Mineiro. O Galo não fez muitas contratações até então. Na verdade, fez apenas uma contratação e não foi qualquer nome. Trata-se de Gustavo Scarpa, meio-campo de 28 anos que estava atuando no Olympiacos da Grécia. O meia ex-Palmeiras e Fluminense pertencia ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas estava emprestado ao time grego. Os valores da contratação giraram em torno de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais em conversão. O contrato de Gustavo Scarpa com o Galo terá duração de 4 anos. Lembrando que o Flamengo também tinha interesse em adquirir o jogador, mas o clube mineiro acabou tendo mais êxito e fechou a negociação. Foi um baita reforço pro Galo, fala a verdade, né? Bahia. O Sport Clube Bahia tem sido um dos destaques da janela de transferências do futebol brasileiro até agora. Impulsionado pelo Grupo City, o tricolor baiano foi ao mercado para se reforçar. Jean Lucas, ex-Santos, chega em definitivo com um contrato de 4 anos. O volante de 25 anos, que foi destaque no clube paulista, tem passagens por Lyon, Brest e Mônaco, todos do futebol francês.
Outra grande contratação do clube foi o meia Everton Ribeiro, ex-Flamengo. O jogador fica no clube baiano até o fim de 2025, com possibilidade de renovar por mais uma temporada. O meia de 34 anos somou 11 conquistas em sua passagem pelo Flamengo e espera ter sucesso agora vestindo o vermelho, azul e branco do Esquadrão de Aço. E mais recentemente foi anunciado também o volante Caio Alexandre, que defendia as cores do rival Fortaleza. O Bahia venceu a concorrência do Corinthians, que também tinha forte interesse no jogador. Caio assinou contrato de 4 temporadas e fica no Bahia até 2028. Agora, falando na defesa, o Bahia fechou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta, que estava no Botafogo. O jogador chega para um contrato de 1 ano com opção de renovação por mais 1 ano. O defensor de 35 anos é um desejo antigo do Bahia, que já tentou contratar o zagueiro em 2023. Botafogo. O Botafogo tem feito uma janela mais pé no chão. O primeiro reforço confirmado pro ano foi o goleiro João, que estava no Santos. O jogador chega para ficar 4 temporadas defendendo as cores do Fogão. O reforço mais badalado foi o anúncio do retorno do atacante Jefinho. Ele estava no Lyon da França e veio por empréstimo até o final dessa temporada. De volta à defesa, o reforço da vez é o zagueiro Lucas Alter, de 23 anos. Ele estava no Goiás, mas pertencia ao Atlético Paranaense. Lucas assinou contrato com o Botafogo até 2027. Outro zagueiro que chega é o argentino Alexander Barbosa, que estava no Libertad do Paraguai, onde foi campeão nacional. O jogador de 28 anos chega para compensar a saída de Adrielson, que foi para o Lyon. O zagueiro assinou contrato de 3 anos para defender o clube carioca. Outro bom reforço foi o atacante Savarino, que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O venezuelano de 27 anos assinou contrato definitivo até dezembro de 2026. Savarino foi destaque no Atlético Mineiro em 2020 e 2021. Bragantino. O Massa Bruta é outro time que até então fez poucas contratações na janela de transferências. Na verdade, reforçou apenas a defesa. O zagueiro Douglas Mendes retorna ao clube por empréstimo de 1 temporada. Ele havia sido vendido ao Red Bull Salzburg, clube austríaco. O defensor de 19 anos atuou pouco pelo clube da Áustria, mas se diz um pouco mais experiente para esse novo desafio na curta carreira até agora. Na lateral direita, a novidade é Natan, que estava no São Paulo. O jogador de 21 anos assinou contrato até 2028 com o time de Bragança. Corinthians. O Corinthians é um dos clubes que também vem tendo uma janela pouco movimentada. O equatoriano Diego Palacios, de 24 anos, assinou com o Timão até 2027. O lateral esquerdo estava no futebol dos Estados Unidos, defendendo o Los Angeles FC. Outro que chegou foi o meia Ranieri, que fez ótimas atuações jogando pelo Cuiabá. Ele assinou contrato até 2028 com o Timão e o Corinthians já tratou de fixar os valores para quem quiser tirá-lo do clube. R$300 milhões para o mercado nacional e R$532 milhões para o mercado estrangeiro. Outra novidade no meio-campo foi Rodrigo Garro, meia argentino de 25 anos que defendia o Talleres, da Argentina. O contrato do jogador vai até 2027. Já o lateral esquerdo, Hugo, atuou pelo Goiás no último Brasileirão. O jogador de 26 anos foi anunciado pelo Timão e assinou contrato até dezembro de 2026. Na defesa foi anunciado o zagueiro Félix Torres, titular do Equador nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Aos 27 anos, o zagueiro assinou com o Corinthians até 2027. Gustavo Henrique é outro que chega para reforçar a defesa. O zagueiro, que já defendeu o Santos, Flamengo e Fenerbahçe, estava no Valladolid, da Espanha. O contrato do defensor vai até dezembro de 2025. Criciúma. Recém-promovido da Série B, o time catarinense procura se reforçar para ter um bom desempenho na Série A do Brasileirão. Para isso, o clube foi ao mercado em busca de reforços. Renato Kaiser, que pertence ao Fortaleza, chega por empréstimo até o final do ano. Ele defendeu o América Mineiro no último Brasileirão. Para a lateral esquerda, o Tigre de Santa Catarina trouxe o peruano Miguel Trauco, de 31 anos. O jogador estava atuando no SJ Arquaques dos Estados Unidos. E se o nome te soa conhecido, é que entre 2017 e 2019 ele defendeu as cores do Flamengo. No meio-campo, o volante Igor Meritão chega para reforçar o time. Por não ter sido anunciado ainda, não sabemos o tempo de contrato do jogador. Ele pertence ao Pumas do México e estava emprestado ao Goiás. O jogador já treina com o elenco do Criciúma e aguarda o anúncio do clube. Outro gringo que chega ao clube é o polivalente Yerson Candelo, de 31 anos. Isso porque o colombiano já atuou como lateral direito, volante e atacante. O treinador do Criciúma já informou que irá utilizá-lo no ataque. O jogador, que pertence ao Atlético Nacional da Colômbia, chega por empréstimo até o fim do ano.
Baltazar Garcia é meio-campo e pertence ao Independiente da Argentina. Com contrato até o fim do ano, o jovem jogador de 22 anos espera ajudar o clube catarinense nos compromissos durante 2024. Cruzeiro. O clube mineiro, que é comandado por Ronaldo Fenômeno, buscou alguns jogadores para o seu elenco nessa janela de transferências. O zagueiro Eivaldo, de 26 anos, que estava no Atlético Paranaense, chega para defender as cores da Raposa até 2026. No ataque, Rafa Silva está de volta. Isso porque ele defendeu as cores do Cruzeiro na campanha de acesso e título da Série B em 2022. O atacante de 31 anos chega por empréstimo até o fim do ano. A contratação mais badalada do clube até então também vem do ataque. Gabriel Veron, que pertence ao Porto, chega por empréstimo de uma temporada com possibilidade do clube adquirir os direitos econômicos do jogador. O jogador saiu do Palmeiras, clube ao qual pertencia, com uma bagagem cheia de conquistas. 2 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão da Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Outra opção para o ataque chega do México. Juan Dineno, que estava no Pumas, assinou contrato de 3 temporadas com o clube mineiro. Aos 29 anos, o jogador tem passagens pelo Racing e Aldosivi, ambos da Argentina, Deportivo Cuenca e Barcelona, ambos do Equador, Deportivo Cali da Colômbia e, por último, Pumas. Para o meio-campo, Lucas Romero retorna ao clube depois de quase 5 anos. Aos 29 anos, Romero vai defender novamente as cores azul e branco por pelo menos mais 2 anos. O contrato do jogador vai até dezembro de 2025. E por último, o goleiro Léo Aragão é a novidade. O jogador ex-Bragantino estava emprestado ao Ituano. Aos 21 anos, Léo assinou o vínculo até dezembro de 2025 e chega para suprir a saída de Gabriel Mesquita. Cuiabá. O Cuiabá foi um dos clubes que fez muitas contratações para a nova temporada. Vamos aos nomes. Na defesa, o zagueiro Gabriel, de 20 anos, considerado uma revelação do Londrina, chega com um contrato de 4 anos. Outro que chega é o zagueiro Bruno Alves, com passagens por Grêmio e São Paulo. Aos 32 anos, ele assinou com o Dourado até o final da temporada atual, podendo renovar por mais um ano. Raylan, lateral direito, chega contratado junto ao Vitória. Aos 23 anos, o jogador assinou contrato até o final de 2027. Para completar, o goleiro Matheus Pazinato, de 32 anos, que estava no América Mineiro, assinou contrato até dezembro de 2025. No meio-campo foram várias novidades. Guilherme Madruga. E não, ele não é parente do seu Madruga. Não! Mas sim o vencedor do Prêmio Puskás 2023. O cara já tem história para contar. Dito isso, o volante de 23 anos chega para ficar 4 temporadas. Após 2 temporadas na MSL Max, que não é o Max de Mad Max, retorna ao Cuiabá. O meia de 22 anos assinou contrato até 2027. Outro meia que chega é Lucas Fernandes, de 26 anos. Revelado pelo São Paulo, o jogador pertence ao Portimonense e chega por empréstimo até o final da temporada. Para o ataque, o Cuiabá anunciou o retorno do atacante André Luiz, com contrato definitivo até dezembro de 2026. Em 2022 ele já havia vestido as cores do Dourado, depois foi para o futebol da Coreia do Sul e agora, aos 26 anos, retorna ao time mato-grossense. Outro atacante que chega vem da gringa, trata-se de Luciano Gimenez, de 23 anos, que atuava pelo futebol argentino, no Chicarita Juniors. Não temos o tempo de contrato, pois o jogador ainda não foi anunciado por conta de documentos que ele precisa para atuar no Brasil por se tratar de uma transferência internacional. O atacante Liel, que estava na Ponte Preta, é outro que se junta ao elenco auriverde. O contrato do avançado de 21 anos vai até dezembro de 2027. Flamengo. O Flamengo é outro que fez contratações pontuais até então. O clube, que passou em branco em 2023, tenta se reforçar para não decepcionar o torcedor na nova temporada. Um dos primeiros a ser anunciado foi o volante de La Cruz, que atuava pelo River Plate da Argentina. Aos 26 anos, o jogador era um desejo do clube carioca, que finalmente conseguiu trazê-lo para seu elenco com um contrato que vai até dezembro de 2028. Destaque no clube argentino, o volante colecionou 10 títulos por lá, sendo o mais importante a Libertadores de 2018. De La Cruz também é figura ativa na seleção uruguaia e se destaca com 5 gols em 25 jogos até agora. Foi uma grande contratação, sejamos sinceros. A outra contratação, não menos importante, foi o anúncio do lateral esquerdo de 26 anos Matias Vina. O jogador era um pedido do técnico Tite e chega na Gávea com contrato até dezembro de 2028. Campeão paulista da Copa do Brasil e da Libertadores em 2020 pelo Palmeiras, o lateral acabou vendido para Roma da Itália, onde foi campeão da Conference League. Atuou em 37 jogos em sua primeira temporada na Itália, mas perdeu espaço na reta final com José Mourinho. Agora retorna ao Brasil para defender as cores do Flamengo. Fluminense.
O atual campeão da Libertadores, o Fluminense não ficou parado e vai se reforçando para a nova temporada que vem chegando. O primeiro reforço anunciado pelo Clube das Laranjeiras foi o zagueiro Antônio Carlos. Aos 26 anos, o jogador, que é cria de Xerém, estava no Orlando City, dos Estados Unidos, e assinou contrato com o tricolor até o fim de 2026. Para o meio-campo, ninguém menos que Renato Augusto foi anunciado e vai defender o Flu por 2 temporadas. Aos 35 anos, Renato não renovou o contrato com o Corinthians, clube que ele, em 2023, fez 45 jogos, deu 10 assistências e fez 6 gols. Renato tem passagens por Flamengo lá no início da sua carreira. Em 2008 foi para a Alemanha jogar no Bayer Leverkusen. Em 2013 retornou ao Brasil para atuar pelo Corinthians, onde viveu seu melhor momento na carreira, conquistando o Brasileirão daquele ano. Entre 2016 e 2020, Renato atuou na China, pelo Beijing Guoan. Em 2021, retornou ao clube paulista, onde ficou até o ano passado. Mas antes de tudo isso acontecer, Renato Augusto vestiu a camisa tricolor. Sim, ele foi jogador de futsal do clube aos 11 anos de idade e conquistando um bicampeonato estadual enquanto defendeu o Clube das Laranjeiras. Então, para você que achou que não havia nenhum vínculo do jogador com o clube, aí está. Eu particularmente acho o Renato um excelente jogador, apesar da idade. Outra novidade é Felipe Alves, goleiro que atuava pelo São Paulo e estava livre no mercado após seu empréstimo se encerrar com o clube paulista. O goleiro de 35 anos pertence ao Fortaleza e chega com um contrato de 1 ano, podendo ser renovado por mais um. Gabriel Pires é outro meia que chega e também estava livre no mercado. O jogador de 30 anos que atuou pelo Botafogo na última temporada e rescindiu com o Benfica, chega para integrar o elenco tricolor por 2 temporadas, podendo prorrogar sua permanência por mais uma. Terans, meia de 29 anos que atuou pelo Atlético Paranaense, onde conquistou a Sul-Americana em 2021. Ele estava no Pachuca do México, mas não se adaptou ao futebol por lá e retorna ao Brasil para uma nova oportunidade. Ele assinou contrato até dezembro de 2026. O outro jogador que é bastante conhecido, trata-se de Douglas Costa, atacante de 33 anos que estava livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Já sabemos que ele assinará contrato de 1 ano e meio com o tricolor carioca. Douglas tem uma carreira bem consolidada por títulos onde atuou. Revelado pelo Grêmio, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2010, onde ficou até 2015, quando se transferiu para o Bayern de Munique. Pelo clube alemão, ganhou 3 Bundesligas, uma Copa da Alemanha e um Mundial de Clubes. 2 anos depois, vestiu a camisa da Juventus, onde conquistou 3 campeonatos italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa italiana. Em 2021, retornou ao Grêmio, mas o clube não teve um bom desempenho e acabou rebaixado à Série B. Creio eu que, se esse cara executar o futebol que ele sabe, pode render bons momentos ao Fluminense. Por último, o Fluminense anunciou a contratação da promessa colombiana Gianluca Comi, de 19 anos. Jovem do Boca Juniors de Cali, chega ao clube por empréstimo de 1 ano. Já comenta aqui embaixo, qual foi a contratação que mais surpreendeu você? Quais as expectativas para o seu time nesta temporada? Queremos saber a opinião de cada um de vocês. E assim encerramos nossa parte 1 dessa série de 2 vídeos. Espero que vocês tenham curtido cada detalhe das movimentações no mercado de transferências até aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Compartilha com a galera e, é claro, se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum lance sobre o mundo do futebol. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abração, galera, e até mais!